bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nesse instante, meu Deus, no início, Senhor, dessa transmissão, eu vim me apresentar todas as almas, meu Deus, existentes na face da terra e em todo o universo. Que o Senhor entra com providência e abençoa a cada vida, a cada pessoa, a cada lar, a cada família, trazendo, Senhor, a salvação e a juventude que estão perecendo, abrindo as portas dos céus e as portas da prosperidade aos seus filhos, mesmo, ó Deus, em anos difíceis de crise, mas o Senhor é conosco no meio dessa batalha. Assim, ó Deus, como o Senhor abençoa Isaac, abençoa todos os filhos de Israel, venha nos abençoar neste momento e alcançar todas aquelas almas que estão distantes para a salvação, que busquem na presença do Senhor um lugar, meu Deus, especial já ao teu lado. É o que nós te pedimos e louvamos te glorificar. Com esta oração eu quero cumprimentar todas as pessoas de qualquer parte do mundo que venha a ser abençoada e que tenha início de noite agora especial, porque o Senhor é contigo, amém? Mas a minha Bíblia está aberta no livro de Mateus, no capítulo 18. Aqui nós vamos falar de algo muito especial, aquilo que Deus tocar no meu coração, eu estarei passando e transmitindo para você, ok? Aqui diz assim no versículo 1, o título, o maior no reino do céu. Naquele mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs ao meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converter, não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, qualquer que tornar-se humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebes. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que cria em mim, melhor se fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó e a zenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se tua mão e o teu pé te escandaliza, corte, atire-a para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as tuas mãos nos pés e ser lançado no fogo eterno. E se os teus olhos te escandalizam, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos não dos céus sempre veem e faz a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se despecar, não irá pelas montanhas, deixando as 99 em busca da
aquela desgarrada, e se porventura acha em verdade, vos digo que melhor prazer tem para aquele que pelas 99 que se não desgarrar, assim também não é vontade de vosso Pai que está no céu, que um destes pequeninos se perca. Olha, irmão, nós vemos aqui uma passagem. Essa passagem foi pregada aos discípulos de Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas acham que só porque se batizou, só porque foi consagrado de uma forma ou de outra, acha que ele é superior a alguém que tem lugar privilegiado no céu. Eu quero te dizer o seguinte: nada disso é real. Aquilo que nós vivemos aqui é uma coisa, e aquilo que nós pretendemos alcançar é outra. Às vezes uma pessoa, ela se acha importante. Eu louvo, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Na realidade não está fazendo nada. Porque às vezes tem muitas pessoas que às vezes eles chegam até a casa do Senhor de uma forma e saem de outra. Eles chegam de cabeça baixa e saem rodando o povo para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não valoriza aquilo que o Mestre Jesus deu para ele. Quando o pastor ou um irmão te ajuda, irmão, não é o pastor simplesmente o irmão que está te ajudando, é o Senhor Jesus. Só que tem um detalhe: nós somos usados por Deus para fazer isso, para fazer a obra de Jesus. Nós não teríamos nenhum galardão se nós acharmos que somos melhor, né? E às vezes a pessoa se acha tão importante que às vezes ele chega numa igreja, num ministério, ele entra ali e parece uma bênção. Vem como o inimigo vestido de pele de cordeiro, né? Quando sai, quando desaparece, nem sai, desaparece, né? O pastor tem que estar correndo atrás, sim, mas quantas ovelhas se desgarram quando ela está com um problema diferente? Mas eu vejo pela realidade da força do ministério do Senhor Jesus, que os discípulos acharam que eles eram superior. Então eu sou melhor do que o João, eu sou melhor do que Pedro, eu sou melhor do que Paulo, eu sou melhor do que... Peraí, chegaram até Jesus. Mestre, quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: qualquer que não se tornar, não se converter e não se tornar humilde como essa criança, não entrará no reino dos céus. Não é você cantar bonito, não é você falar que sabe pregar, que sabe isso, que sabe aquilo. Eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você não precisa se esclarecer que você está fazendo, porque aí você está escandalizando, porque muitas vezes as suas atitudes não é perfeita aquilo que o Senhor Jesus requer de nós, irmão. Nós temos falhas, sim, ninguém é perfeito, nós sabemos disso. Mas quando Jesus colocou aquela criança no meio dos discípulos, ele colocou para quê? Para que nós aprendêssemos a ser humilde como uma criança. Mas às vezes, quantas vezes um dia Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Se hoje o pastor falar ou menos metade de uma coisa dessa com o obreiro já sai escandalizando, falando do ministério, falando do pastor, falando dos irmãos, falando de todo mundo. É obra do diabo, é o obreiro do diabo, não é o obreiro de Deus. O obreiro de Deus, ele é humilde, ele é simples, ele ouve.
Eu escutei palavra antes de eu ser obreiro, antes de eu ser pastor, de dizer que eu não prestava para nada, que eu não tinha chamado, que eu não tinha nada, né? Eu fui humilhado muitas vezes, mas só que eu sabia que aquilo era um teste que Jesus estava fazendo comigo. Então eu fiz como aquela criança no meio dos discípulos. Eu chorava, entristecia sim, mas o Senhor me confortava. Eu sofria sim, mas o Senhor me sustentava, né? Mas em nenhum momento, irmão, até hoje, eu nunca levantei ou abri a minha boca para dizer uma palavra contra o meu líder. Se ele tinha defeito, não era para mim não era eu que tinha que falar. E não era para mim que ele tinha que dizer. Se ele tinha defeito, era ele, Deus, que ia fazer. Mas ele era um líder e eu era submisso à autoridade do meu líder. Hoje não é assim. Uma vez a pessoa chega todo desprezado, todo ralado, como que escapou, caiu de uma montanha. Chega na igreja, a gente cura as feridas, faz tudo aquilo que Jesus falou, e a pessoa se levanta e sai rodando o povo e falando, abandonando a obra de Deus como se fosse uma lata de lixo. É isso que está acontecendo com muitos obreiros hoje em dia. Quer uma carteirinha para quê? Quer uma credencial para quê? Para escandalizar? Jesus disse aqui, é óbvio que veio o escândalo, mas ai daquele por onde veio o escândalo, melhor seria que não tivesse nascido. E colocasse uma pedra de amostra no pescoço e fosse lançado ao mar. Está entendendo? Agora, hoje, o pastor tem que estar adulando o obreiro. Tem que estar fazendo o que o obreiro quer. O que o indivíduo quer. Não é assim, não. Nós temos que fazer aquilo que Jesus quer, né? Qualquer coisinha some da igreja. Ah, eu vou dar um tempo. Tempo para quê? Para o diabo derrubar. Já está caído. Perdeu a visão de Deus e abraçou a visão de Satanás. Por quê? Porque não quer ser humilde, né? A coisa tem que ter do jeito que eu quero. Se o pastor não chama você para cantar, não chama ele para cantar ou para fazer alguma coisa, ele sai burrado, parecendo um fardo de inchado, né? Com raiva de tudo, porque ele não se apareceu. Oh, peraí, irmão, vai se converter primeiro. Jesus mandou os discípulos se converter. Ei, mas peraí, quem escolheu o discípulo não foi Jesus? Foi. E por que agora Jesus agora manda ele se converter? Porque não estava atendendo aquilo que Jesus queria, aquilo que Jesus falava. Entendeu? Então Jesus fez o quê? Colocou uma criança para dar o exemplo. Jesus é o Filho de Deus, ele veio com o homem para dar o exemplo de como se pode levar a palavra e a obra do Senhor na presença de Jesus. Essa é a realidade. Mas tem obreiro inchado e aqui passa todo tempo, passa obreiro aqui inchado. Parece que é uma coisa, quando dali um pouco, some. Irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo, eu vou dar um tempo. Oh, meu Deus do céu. Será possível? E não é só aqui não, irmão. Em todas as igrejas acontece isso. Não é só na renovação da aliança, não. Porque muitos já chegaram aqui falando mal dos pastores deles. Só que tem um detalhe. Eu não aceito que ninguém fale mal do seu pastor. Está entendendo? Por quê? Porque quando eu falo mal de uma pessoa, eu estou sendo pior do que aquela pessoa. Quando eu me levanto contra um irmão, contra uma coisa, eu estou me levantando contra a autoridade de Deus. A Bíblia diz muito claro: sejais submissos os vossos pastores, porque eles cuidam das vossas almas. Hoje não. Hoje o obreiro quer que o pastor faça o que ele quer, não ele quer fazer o que o pastor manda.
É assim que as coisas são invertidas agora. Sabe correto? Que Satanás trabalha na cabeça desse obreiro fraudulento, obreiro mentiroso, obreiro que não tem propósito, que não tem chamado, que não tem responsabilidade, que não tem caráter, que não tem vergonha. Essa é a realidade. O diabo só pode usar um obreiro que tem essas qualidades que eu disse: sem caráter, sem vergonha, sem limite, sem educação, sem nada e sem chamado. Essa é a realidade. O azeite nos consagra? Sim, o azeite nos consagra. Só que tem uma coisa: esse azeite tem um preço muito grande diante de Deus. Está entendendo, meu bem? Esse azeite derramado sobre a sua cabeça tem uma responsabilidade muito grande, um valor especial diante de Deus. Aquela consagração com aquele azeite jogado sobre a sua cabeça é uma apresentação sua para a obra do Senhor. Você está entendendo? E o que precisa fazer? Respeitar a unção. Se eu não respeito o meu pastor, se eu não dou satisfação ao meu pastor, eu estou respeitando o que é? Nada, irmão. Estou sendo o quê? Um zero à esquerda. Um zero à esquerda não vale nada. Antes do centavo, antes de um centavo tem um zero. E tem muitos obreiros por aí que é menos do que esse zero ainda que vem da esquerda. Essa é a realidade. Só que eles estão aí, inchados. Chega nas igrejas de hoje, apresenta, canta, que é uma beleza. Peraí, não. O diabo era o príncipe do louvor no céu, foi jogado para baixo. Está entendendo? Não adianta você dizer que você canta bonito, você prega bonito, você fala bonito. Não, às vezes 2 palavras é mais importante na boca de um obreiro fiel do que 2 horas de mensagem na boca de um profano. Essa aqui é a realidade. E tem muito pastores profanos por aí. Tem que tomar cuidado, tem que mudar de vida, tem que se converter, tem que ser humilde como uma criança. Tem pastor que ele incha, ele acha que porque ele prega bonito ele é o dono da verdade. Não é não. Olha a comparação entre Lázaro e o rico. Aonde foi? Enquanto estava aqui, o rico tinha toda a regalia. Quando chegou o momento que no mesmo dia morreu os dois, tem a diferença. Aquele que era humilde como uma criança foi possível de Abraão. O rico, arrogante, como muitos homens de Deus e mulheres de Deus tem por aí, foi para onde? O Hades, o inferno. E é para lá que vai todo aquele que não se humilhar como uma criança diante do nosso Senhor Jesus. Ah, missionário, mas como é que eu vou me humilhar diante de Jesus? O pastor é o seu líder. Ah, mas meu pastor está errado. Você não é Jesus para julgar o teu pastor. E nem o pastor é Jesus para julgar os seus atos, não. Nós temos que orar e perdoar. Essa que é a realidade. Está entendendo? Agora, quando eu acho que eu sou Deus, perdoar, mas espera lá. Eu vou clamar o perdão do irmão quando ele está errado. Eu vou pedir para Deus ajudar, fortalecer. Eu não sou Deus para perdoar ninguém, irmão. Eu perdoo aquelas ofensas que fazem contra mim. Mas o perdão para entrar na glória de Deus é do Senhor Jesus. E é com Ele que nós temos que se consertar. E não é eu castigando, às vezes, humilhando meu obreiro, que eu vou crescer, não. Pelo contrário, eu vou cada dia cair mais na presença de Deus. Então tem que ser diferente, irmão. Só que agora as coisas mudou. Não é o pastor que oprime mais os obreiros, é o obreiro que oprime o pastor. Né? Sabe por quê? Ah, você vai. Aí sai falando aquilo que nunca existiu na vida, comentando, falando mal do pastor, julgando a vida do pastor, julgando a vida dos irmãos, os irmãos tudo para ele agora. Quando chega é um chique para lá, chique para cá. Quando desaparece, não quer dar nem satisfação. Né? E diz que é obreiro, que é missionário, que é nada, é um cabo na realidade.
Essa é a verdade de Deus, entendeu? Porque para sermos verdadeiros cristãos, temos que primeiro nos sentirmos como uma criança, irmão. Quando Jesus colocou aquela criança e disse para os obreiros que eles tinham que se converter. Olha bem, Jesus disse, colocou aquele que não se converter como uma criança, não tem parte no reino do céu. Você já pensou quanta gente vai ficar de fora, não é? Eu estou lutando pelas beiradas penduradas, mas eu quero estar junto com Jesus. E você? Fica para a sua reflexão. E você sabe que Jesus é Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando por você novamente. Orei no princípio, mas vou orar para você novamente. Presta bem atenção no que eu falei hoje. Talvez eu tenha machucado o coração de alguém. Eu não sei de quem, mas de alguém. Mas analise e você vai ver que o que eu falei aqui não veio de mim, não, veio do céu. E é o Senhor Jesus que vai te julgar e me julgar. Ok? Que Deus abençoe a todos, que Deus perdoe a todos, que Deus nos faça humilde como devemos ser. Glorioso Deus eterno Pai. Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço pela luta, pelas batalhas. Eu agradeço principalmente, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem me dado. Porque nas todas as lutas, o Senhor tem estado conosco. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus a estar do lado daquele que fielmente dobrar o seu joelho diante do Pai e clamar com sinceridade no seu coração, sem mágoa, sem ira e sem rancor, humilhando o Senhor diante da palavra do Senhor, porque a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, no tempo determinado o Senhor te exaltará. Senhor, que esse tempo seja agora para nos exaltar, que esse tempo seja agora para nos abençoar, que a tua presença seja viva em cada lar, em cada vida, em cada coração, e que o Espírito Santo esteja agora, meu Deus, confortando e orientando aqueles corações revoltados, aqueles corações que estão magoados, que estão feridos, que estão julgando tudo aquilo que não pertence a ele julgar. Mas o Senhor tem misericórdia, porque a tua palavra diz que a sua grande misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por tudo, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor colocou na minha boca dessa transmissão, e que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, a cada pessoa. Não importa, Senhor, se eles gostam de mim ou não, mas o Senhor gosta deles. Abençoa pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus, e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.